Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Jogadores do Grêmio obviamente folgam nesse domingo, mas a partir de amanhã já começa a preparação para o Clássico Grenal do outro final de semana, do outro domingo, dia 21. E começa a partir de amanhã o trabalho do técnico Mano Menezes para buscar as soluções que esse time precisa. Soluções que a torcida entende devam ser tomadas para que, afinal, o rendimento do Grêmio seja melhor do que foi na derrota de ontem por 1-0 contra o Mirassol. O Grêmio necessariamente precisa melhorar as suas atuações. O nível de desempenho do Grêmio precisa necessariamente melhorar sob pena de as coisas se complicarem na tabela de classificação. Não dá para ficar brincando. É muito curta a distância que separa o Grêmio das equipes que hoje estariam caindo para a Série B. E, obviamente, o torcedor não quer, de novo, passar por sufoco quando vai se encerrando a temporada. O Mano ontem, na sua entrevista coletiva, viu progressos da equipe, viu algumas coisas boas, mas ficou preocupado mais com o acabamento das jogadas, o chamado entrelinhas, aquela situação que se desenvolve entre o meio de campo e o ataque, a capacidade que o meio de campo tem de produzir as jogadas que serão complementadas pelo ataque. De maneira resumida, é isso que pensa o treinador do Grêmio. Então, o que pode ser feito nesse sentido? E aí, necessariamente, a gente precisa passar pela projeção do time para o final de semana. E aí não vamos falar apenas da questão do meio de campo e do ataque, vamos falar sobre todo o time, porque afinal muitas mudanças deverão acontecer. E vamos tentar fazer aqui uma projeção de time. Thiago Volpi, titular, obviamente, da equipe do Grêmio. Lateral direita, Marcos Rocha deve estar em campo. Essa informação que circulava ontem depois da partida. Aquela coisa que até foi meio que admitida pelo Felipão naquela entrevista que deu antes do jogo, ali foi cercado pela reportagem. Se ontem, por exemplo, fosse o Grenal, o Marcos Rocha estaria em campo mesmo com o desconforto muscular apresentado no treinamento da última quinta-feira, que foi o treino que vetou a participação dele. Então o Marcos Rocha evidentemente vai voltar ao time. Zaga, Noriega. Esse jogador voltou a ter um bom desempenho, é um cara muito efetivo na bola aérea. Olha, eu estou bastante surpreso positivamente com o Noriega, achei que ele fosse ter mais dificuldades de adaptação. Trata-se de um jogador jovem ainda, que pela primeira vez joga no futebol de exigência muito maior, não há nível de comparação entre o futebol brasileiro e o futebol peruano, mas está dando conta total do recado. Então, com isso, o torcedor não precisa se preocupar, Noriega vai jogar pelo lado direito da zaga, ao lado do Wagner Leonardo, já que o Walter Kahneman ontem recebeu o terceiro cartão amarelo. Então, Noriega, Eric Noriega, Wagner Leonardo a dupla de zaga, Marlon será o lateral esquerdo. Até aí parece uma defesa bastante confiável. Vamos avançar para o meio de campo do Grêmio. Cuéllar, claro, Cuéllar vai começar a partida, ele ganhou a posição, agora não há mais qualquer problema físico que impeça o Cuéllar de jogar e, de novo, foi segura a atuação dele ontem. Segundo volante, Arthur, jogou, resistiu o tempo todo ontem, o que é uma excelente notícia. A gente percebe assim que quando a bola chega nos pés do Arthur, a coisa sai bem mais limpa, né? Tem noção assim de espaço, faz passes curtos, faz passes longos. Esse é o Arthur, que a torcida estava esperando ver e que viu ontem, mas ainda vai ver com mais qualidade no Grenal, porque terá mais uma semana de treinamento. Como será a partir de então? O Cristaldo será mantido na equipe? Porque agora sim, agora a gente precisa entrar diretamente na questão da criatividade, que foi o ponto principal apontado pelo técnico Mano Menezes como um defeito. Bom, mas tem o William, né? Quase que esqueço do William. Então, já temos aí 3 posições no meio de campo. O Cuéllar, o Arthur e o William. O William não é um armador, né? A gente debate muito lá na Rádio Bandeirantes, no apito final, o Alexandre Pretzel, que é um cronista esportivo aqui de Porto Alegre, mas está há muito tempo em São Paulo, lembra sempre que o William começou a sua carreira como armador e depois começou a jogar pelos lados do campo. Foi aí o melhor momento da sua carreira, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Estou entendendo assim que vai ser uma espécie de meio termo entre a ponta e o meio de campo William, não um jogador centralizado.
porque um jogador centralizado, ele precisa muitas vezes aparecer, ficar de costas para a marcação, para receber a bola, para dar sequência à jogada, e não sei se ele não vai sofrer muito. Os volantes costumam bater bastante, então acho que o William vai ficar um pouco mais pelo lado. Acho que é por aí. Alisson, claro, tem que jogar o Alisson. As pessoas estão relatando aí algumas críticas que são feitas pelos torcedores ao Alisson ou por alguns torcedores, mas o Alisson tem força, tem explosão, tem altos e baixos, como qualquer jogador jovem, sobretudo, mas é um titular absoluto da equipe do Grêmio. A grande notícia, Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, a mesma situação do Marcos Rocha. Se o Grenal fosse ontem, mesmo com desconforto muscular, o Carlos Vinícius jogaria. Ele ainda bom, até mesmo pela triste lesão, né, do Bright White, vai ficar um longo tempo parado aí. Carlos Vinícius agora é a titular absoluto da equipe do Grêmio. E no lado esquerdo, Christian Oliveira, possivelmente, né, o Christian Oliveira, o que você acha aí? É um time assim que não necessita de maior poder de marcação? Será que não... Como aconteceu ontem, a colocação de mais um jogador, e aí no caso seria o Dodge, para reforçar a marcação? Acho que essa é a dúvida aí que vai passar pela cabeça do técnico Mano Menezes ao longo de toda a semana. Menos mal que o Internacional, o adversário, está completamente fragilizado, né? Está completamente fragilizado, o Grêmio vai ter que tirar proveito desta situação. Ele vai ter que saber que essas coisas no futebol são normais. Quando o time adversário, a bola vai estar queimando. A bola vai estar queimando para o Inter. Não que esteja boa a situação para o Grêmio, mas mesmo que o Inter esteja à frente do Grêmio na tabela de classificação, a situação do Grêmio parece um pouco mais estável nesse momento, apesar das críticas feitas ontem à torcida e críticas muito pesadas ao técnico Mano Menezes. Semana inteira de trabalho. Semana inteira para que o Mano encontre uma solução para esse time jogar melhor. O Grêmio precisa saber atacar também, porque parece que esse é um ponto básico, né? O Grêmio parece que prefere jogar fora de casa quando é atacado, e aí se lança no contragolpe em relação ao adversário. Bom, talvez por aí a coisa até se desenhe bem, porque o adversário, o Inter, necessariamente vai ter que atacar. Quem sabe o Grêmio tire proveito disso mais uma vez. Mas é preciso pensar um pouco mais adiante, além do Grenal. Claro, uma vitória no Grenal vai dar muita tranquilidade, mas o Grêmio precisa fazer um trabalho de maior sequência, de maior regularidade, para não ter dificuldades no final desse campeonato brasileiro. Certo, pessoal? Agradeço muito a sua gentileza aqui. Estou pedindo que você, além de se inscrever, dê seu like também. Esse é o momento aí de ajudar o canal, né? Com o like, estou esperando aí, tá vendo o botão do joinha aí? Vai ali, clica aí, o like é fundamental para o canal, bem como a sua inscrição. Tá ali o botãozinho da inscrição, por favor, clica aí também. E tô por aqui, né? É domingo, o dia tá parado, mas qualquer coisa a gente volta. Muito obrigado.